Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Renan, sou responsável técnico da Avex Brasil. Hoje nós vamos falar sobre eficiência em lubrificação de aeronaves agrícolas. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pela presença. Estou aqui, meu nome é Renan. Aqui está o Rodrigo Fernandes, diretor comercial da empresa. Bom, gente, eficiência em lubrificação. Por que escolhemos este tema? O que é eficiência? O que tange a eficiência? Eficiência é quando nós conseguimos obter grandes resultados com menos recursos. Ou eficiência é você fazer aquilo que é certo, você ter um procedimento e você fazer aquilo que está dentro das orientações. Eficiência é conseguirmos conquistar algo em menos tempo, com menos recurso. E lubrificação, é um conjunto. Eficiência e lubrificação. Lubrificação, ação de lubrificar, ou seja, diminuir o atrito, reduzir a fricção entre duas superfícies metálicas, por exemplo, num motor, num redutor, num sistema hidráulico, enfim. Nós vamos mergulhar agora no mundo dos lubrificantes. Mas, primeiramente, vou contar a vocês um pouco da história da Avex Brasil. A Avex Brasil, ela iniciou as suas atividades em 2008, a princípio como importadores de peças aeronáuticas, onde os nossos gestores, eles sempre tiveram esse know-how, essa expertise, porque vieram da Força Aérea Brasileira, trabalharam muitos anos lá, então eles já conheciam o mercado. Só que a partir de 2010, houve o quê? Um novo horizonte a ser explorado. A lubrificação aeronáutica. Para quem não sabe, a aviação no Brasil é a segunda maior do mundo. É a segunda maior, inclusive a aviação agrícola. Então começamos a enxergar esse nicho de mercado e estabelecemos uma parceria com a Nicot, que é uma companhia francesa que fornece lubrificantes e fabrica há mais de 60 anos. Então nós vimos que é uma empresa séria, é uma empresa que está no mercado há muito tempo, tem produtos homologados, enfim, nós tínhamos conhecimento do mercado brasileiro, produtos de qualidade, e um preço acessível. Então, a parceria aí tem durado aproximadamente 10 anos. E nisso nós começamos a desenvolver o mercado aeronáutico, O nosso carro-chefe, o óleo de turbina, TN600, tanto para a turbina para aeronaves agrícolas, como turbinas aeroderivativas. E também começamos a prospectar o mercado industrial, na parte de usinagem, onde nós conseguimos uma parceria com a Euroheld. Então nós importamos e nós distribuímos fluidos para a usinagem. É uma companhia alemã que está no mercado há 130 anos. E nisso viemos caminhando, reestruturando os setores comerciais, setores técnicos. Ano 2018, estabelecemos novas parcerias, para a área industrial, a área automotiva. Então, estamos aqui para mostrar a vocês um novo universo, uma nova tecnologia. Então a Avex Brasil é isso, gente. É eficiência, é soluções de alta performance. Bom, o segundo tópico da nossa palestra sobre princípios de lubrificação. Lembram? Eficiência, lubrificação, mas precisamos saber o que? Os princípios.
Primeiramente, por que as máquinas e os equipamentos quebram? Por que acidentes acontecem? Dentro da aviação agrícola existem muitas respostas, né? Primeiro, condições ambientais de operação, umidade, temperatura, contaminação, intempéries, ácidos, poeira, partículas. Recursos. Quais são os recursos que nós temos? Recursos humanos, mão de obra, materiais, condições de trabalho, ou seja, de operação, velocidade, carga, vibração. Qual é o procedimento que eu tenho, que eu possuo para executar, para ter uma melhor eficiência na minha operação de voo, na minha operação de manutenção? Condições de projeto, quais são as folgas que eu tenho do meu projeto, na minha aeronave, dos meus equipamentos, tipos de aeronaves, sistemas de lubrificação, enfim, existe uma infinidade aí de causas que precisam ser investigadas, até achar o que? Uma causa raiz. Nós temos aqui, pessoal, 2 gráficos, creio que alguns de vocês já devem ter tido acesso, né, pelo RASO 2016 da ANAC, o relatório, né, de segurança operacional. Conforme foram passando os anos, desde 2002 até 2016, observem que a parte verde aqui, né, foram acidentes ocorridos na aviação agrícola sem fatalidade. E foi aumentando conforme aumentou o quê? A frota. Depois eu vou mostrar para vocês a relação. E essa parte marrom aqui, com fatalidade, ou seja, veio aumentando conforme eu ia passando o tempo. E a maior fatia disso está relacionada ao quê? Avião motor a pistão, né? A outra fatia aqui também maior, turbohélice, helicópteros, certo? Tipos de ocorrência de acidentes. As 2 maiores fatias aqui nós temos perda de controle em voo, falha de motor em voo. O que engloba uma falha de motor em voo? Lubrificação. O que mais? Ausência de sensor de temperatura pode ser uma causa. Desgaste na cabeça do cilindro. Enfim, existem diversas causas. E uma delas é falha na lubrificação, ou seja, ineficiência lubrificante. A aviação, ela tange uma atividade de alto risco, né? Ou seja, não acontecem muitos acidentes, ou seja, a taxa de frequência é baixa, comparada a outros setores como a indústria, como a mineração, mas a taxa de gravidade é elevadíssima, né? Então, a estratégia de manutenção, gente, tem que ser diferente. Não pode ser reativa, ou seja, só depois que quebra, que deve se tomar o quê? Ações. Ou esperar ou planejar caso aconteça alguma coisa. A estratégia de manutenção que a aviação deve ter é baseada na confiabilidade. Ou seja, na proatividade. É nós promovermos ações que visam eliminar as causas desses acidentes, a causa dessas falhas. Então, temos que ter proatividade. O que tange a proatividade? Por exemplo, motor a turbina, sistema de análise de óleo. Mais para frente a gente vai falar disso. E seguindo o rumo classe mundial, que é o que? Envolve transformação cultural. Porque, vendo uma perspectiva de um gráfico,
o custo com a prevenção de danos vai ser menor do que o custo com o dano em si. Cerca de 4 vezes mais. Só a título de conhecimento, em 2005, um professor, Ernest Rabinovich, dos Estados Unidos, ele fez um estudo sobre o desgaste mecânico no geral, vendo o impacto no PIB americano. E sabe qual o número que ele chegou? Só vendo a questão do desgaste mecânico em diversas vertentes, não só industrial, mas também na aviação, ele chegou num número do impacto de 795 bilhões de dólares no PIB americano. É um número pequeno ou grande, gente? Número grande. Para vocês verem como a lubrificação é importante. Então, lubrificação, fenômeno da redução de atrito entre duas superfícies, ou seja, vai diminuir o atrito, vai diminuir a fricção. Existem, vou mostrar para vocês, 3 tipos de lubrificação, Então, a princípio, a função é o quê? Resistir cargas, evitar o aquecimento excessivo nos equipamentos, promover um giro suave e silencioso nos rolamentos, promover a proteção, evitar a contaminação, enfim. Causas do atrito. Está vendo esses picos aqui? Se não tiver aqui um fluido lubrificante, esses picos, eles vão se atritar e vai causar o quê? O desgaste. A adesão, por conta de pontos de solda frio, acontece aqui, nesse espaço. A superfície, ela acaba atritando ali, fica difícil de ter um movimento suave. Como eu falei para vocês, 3 tipos de lubrificação. Lubrificação hidrodinâmica, ou seja, quando aqui entre as superfícies existe de fato um fluido, uma camada que protege, fazendo com que essa superfície não entre em contato. Lubrificação por filme, fluido. Temos também a lubrificação mista, onde tem alguns picos que entram em contato, porém, tanto o filme fluido quanto o filme limite desempenham a função. É uma lubrificação razoável. E existe essa que é limite. Aqui já fica complicado a operação. Ou seja, no motor convencional de aeronave a pistão, nós podemos encontrar esse tipo de lubrificação. Lubrificação limite. Ou seja, necessita de um filme antidesgaste. Por isso que os óleos lubrificantes para motores a pistão têm aditivos antidesgaste, por conta da lubrificação limite e algumas fases da operação. Então, observem que quanto maior é a carga, quanto maior for a temperatura, maior vai ter que ser o que? A viscosidade do meu óleo. Maior vai ter que ser a consistência da minha graxa. E quanto menor for a velocidade, menor for a carga e menor a temperatura, menor vai ser a minha viscosidade, menor vai ser a minha consistência da graxa. Gravem isso daqui, gente, na hora de selecionar um lubrificante. A incompatibilidade mais comum entre lubrificante e máquina está na seleção incorreta da viscosidade. Viscosidade é a característica mais importante do óleo. Guardem isso que lá na frente a gente vai retornar esse assunto. Quais são os tipos de óleos lubrificantes existentes no nosso cotidiano? O que precisamos saber sobre eles? A grande maioria vem do petróleo. Como vocês veem aqui, ocorre a extração do petróleo, do óleo cru, depois passa por destilações fracionadas, e essas frações contêm o quê? Gasolina,
querosene, diesel, óleo lubrificante, ou seja, vai aumentando o quê? A cadeia carbônica, vai aumentando o peso, ou seja, o lubrificante é mais pesado em relação aos outros combustíveis, é mais pesado em relação ao diesel. Então é assim que é extraído. Composição do óleo lubrificante acabado. Nós temos aqui o óleo básico, ou seja, se ele é mineral, se ele é sintético. Temos aqui os aditivos, né? Ou seja, óleo básico de 90% na composição total, aditivos de 5 a 10, tá? Alguns lubrificantes têm lubrificantes sólidos, como grafite, bisulfeto de molibdênio, então é adicionado no óleo, né? Acontece aqui uma mistura e, por fim, ele é embalado e encaminhado para ser distribuído. Aqui nós temos, de acordo com a API, que é o Instituto Americano de Petróleo, e a ATIEL, que é um instituto lá da Europa, voltado para a questão dos lubrificantes, nós temos 6 classes de lubrificante hoje no mundo. 6 classes, né? Nós temos o grupo 1 até o grupo 3, são derivados do petróleo. Só que qual é a diferença? Né? Teor de enxofre, teor de saturados, ou seja, a partir do grupo 2, o grupo 2 é um óleo mineral hidrotratado, ele sofre o quê? Um aumento do teor de saturados. O que é uma cadeia saturada? Alguém aqui lembra das aulas de química? Cadeia saturada, ou seja, que não tem duplas, não tem triplas ligações. São ligações simples. Então, esse óleo aqui, grupo 2 e grupo 3, ele vai ter uma fluidez melhor do que a do grupo 1. Ele vai ter moléculas mais uniformes do que do grupo 1. Hoje no Brasil, não é fabricado do grupo 2 e do grupo 3, viu? A maioria é grupo 1. Petrobras fabrica do grupo 1. Na Europa, aí sim, temos grupo 2, grupo 3, né? E temos aqui também os lubrificantes sintéticos, a base de polialfolefinas, ou seja, o que é esse polialfolefina? Ele extraiu lá um lubrificante mineral, levou para laboratório, fez a síntese, manipulou quimicamente ele e fez a molécula do jeito que eles quiseram, de forma bem uniforme. Então isso é o lubrificante sintético. Tem de outras fontes também, né? Nós temos a base de éster, a base de polialquileno, glicol, ésteres de fosfato. Esse ésteres de fosfato é muito utilizado em fluidos hidráulicos para suportar altas temperaturas, né? E temos as poliolefinas internos. Então, esses são os 6 tipos de lubrificante que nós temos hoje no mundo. Uma comparação entre o óleo mineral, grupo 1, e o sintético polialfolefina, né? O grupo 1, óleo mineral, ele tem maiores números de combinações de moléculas, ou seja, não tem moléculas do mesmo tamanho. São moléculas de tamanhos diferentes. Então, isso dificulta na fluidez desse lubrificante. Já o óleo sintético tem moléculas iguais. É um óleo, digamos assim, mais macio, né? Quando ele está ali escoando no equipamento, ele vai promover o quê? Uma fluidez melhor, vai ter uma performance mais rápida, vai ter um filme lubrificante mais eficiente, né? Além de ter propriedades de oxidação melhor, né? De corrosão melhor, o índice de viscosidade vai ser maior, e a gente vai falar sobre o índice de viscosidade. Enfim, do mais estável até o menos estável. Grupo 5, né? Nós temos aqui os ésteres sintéticos, depois vem as polialfolefinas e assim por diante. Grupo 3, grupo 2, grupo 1. Ou seja, essa molécula aqui é bem mais estável do que a mineral. Por isso, né, que os lubrificantes sintéticos para motores automotivos,
eles são melhores, né? Eles suportam as condições extremas com mais facilidade do que os minerais. E são mais caros também, né? Tem mais qualidade, mas são mais caros. E aqui, um comparativo de faixas de temperatura de operação. Hoje, né, na aviação agrícola, nós temos dois tipos de óleo. O mineral, que é esse daqui, ó. Olha só a faixa dele, de menos 50 até aproximadamente 260 Fahrenheit. Né? A faixa dele é a menor de operação. Agora, se você pega um óleo de turbina, ele é a base de éster de poliol. Olha só a faixa dele aqui, ó. Olha só, altíssima temperatura ele suporta. Por causa da cadeia química dele, é mais uniforme. As moléculas, elas têm maior sinergia entre elas, né? São mais resistentes. Quais propriedades dos óleos lubrificantes são essenciais saber? Né? Outra coisa importante. Nós temos aqui, gente, ponto de fulgor, ou seja, o que é o ponto de fulgor? Quando acontece o primeiro flash, quando ele está submetido a uma alta temperatura. Acontece aquele flash, por isso que é flash point, né? Ele está pronto para entrar em ignição, né? Em combustão, então ele dá aquele flash. Então é a temperatura na qual isso acontece, né? Temos a estabilidade de oxidação, ou seja, número de saturados no óleo. Quanto mais saturados estiver, melhor. Nós temos aqui volatilidade, demulsibilidade, ó, essa característica é muito importante dos óleos de turbina. O que é a demulsibilidade? Né? É quando o óleo ele tem um aditivo que separa a cadeia carbônica da água. Ele forma uma demulsão, ele separa. Então os óleos de turbina têm essa propriedade. Né? Porque o óleo de turbina ele é higroscópico, ele tem facilidade de absorver água. Depois a gente vai ver isso mais para frente. Aparência, viscosidade, como a gente já falou, índice de viscosidade, enfim. Viscosidade, né? É a capacidade que o óleo tem de resistir ao que? Ao escoamento. Observe só a diferença de viscosidade entre esses óleos. Do menos viscoso até o mais viscoso. A uma temperatura de 0 grau. Então, consegue ver a diferença? Ó? 0W30, ou seja, são óleos multiviscosos que operam em faixas de temperatura diferentes, né? Olha só a dificuldade desse, que é bem viscoso. É o 15W40, muito utilizado nos óleos de motor automotivo. Para nossa temperatura, o 20W50 não quer nem saber, ó. Tá nem aí. Demorando para sair. Por quê? É a viscosidade, é a dificuldade que o óleo tem. Aqui, gente, não sei se vocês conseguem ver, isso aqui é uma tabela comparativo de classe de viscosidade. Para motores, né, automotivos, até o motor convencional, Lycoming, né, da aviação agrícola, nós temos essa classificação aqui. Aí tem o SAI 10, o SAI 20, o SAI 50, o SAI 60. Nós temos o grau de viscosidade ISO, que é mais para fluidos hidráulicos, né? E temos o AGMA, que é para engrenagens industriais. E existe uma tabela de correlação entre eles. Ou seja, o óleo, o SAI 50 da aviação, né? Ele corresponde ao quê? Na engrenagem, no nível de viscosidade, o AGMA 5 e o ISO 220. Né? Ele corresponde a essa faixa a 40 graus. Tem a 40 graus e a 100 graus.
né? E nós temos aqui uma tabela de índice de viscosidade. O que é o índice de viscosidade do óleo, né? É a capacidade que o óleo tem de sofrer menos variação da viscosidade na variação da temperatura. Ou seja, se aumenta muito a temperatura, o óleo tende o quê? A diminuir a viscosidade. Ele fica mais fluido. Se diminui a temperatura, ele vai ter o quê? Um aumento da viscosidade. Então, quanto maior for esse número aqui, ó, melhor é para o óleo. Observe que entre 80 e 120, né, óleos base parafínico, ou seja, esse daqui é o número do óleo para motor a pistão, né, motor convencional. E acima de 120 é o óleo para turbina, certo? Ou seja, a turbina tem um número maior de índice de viscosidade, ou seja, ele sofre menos com a variação. Ponto de fulgor, já falei para vocês, né, sobre o flashpoint. Número de neutralização, ou seja, índice de acidez. É importantíssimo saber, né, sobre a acidez do óleo. Ou seja, nos motores convencionais, qual que é o número que tem que predominar aqui? É o número básico, basicidade. Ou seja, a basicidade tem que ser maior do que a acidez. Porque o que vai acontecer se tiver ácido no motor? O que acontece? Corrosão, né? Então tem que ser maior o IBT. E os aditivos. Quais são os aditivos que nós precisamos saber do óleo? Né? Observe que para motores nós temos aí um volume no óleo de aditivo de 10 a 30%. Observe que é o maior que nós temos aqui. Por quê? Porque as condições operacionais de temperatura, de carga, de pressão, de velocidade são maiores do que nas outras aplicações. Então precisa de um óleo mais vitaminado. O óleo precisa ter mais vitamina. Então por isso que ele tem de 10 a 30%. Então é aditivo antioxidante, detergente dispersante, antidesgaste, antiespumante e turbinas a vapor de 0,5 a 5%, né, e assim por diante. Aditivo antidesgaste. Lembra lá que eu mostrei para vocês o gráfico dos tipos de lubrificação? Lubrificação limite, motor. E algumas etapas da operação vai precisar do quê? Do aditivo antidesgaste. Ele cria uma camada na superfície metálica que, ao invés da superfície sofrer o desgaste, quem vai sofrer são esses flagelos aqui, ó. Parece um espermatozoide, né, gente? Mas não é não. Viu? Ou seja, essa cabeça aqui deles é polar, ou seja, ela impregna na superfície e promove o quê? Uma proteção, né? Observem aqui, aqui nós temos o lubrificante. E isso que está em azul é a película, né, interfacial. E aqui é a película química, essa parte preta aqui. E aqui as superfícies estão quase em contato aí, mas graças à película química isso não acontece. Então é assim que funciona o aditivo antidesgaste. Aditivos antioxidantes. Eles agem como se fossem atenuadores de explosões. A oxidação no óleo, no fluido, ela age assim. Nós temos as moléculas de óleo, que representa aqui uma dinamite. Nós temos os agentes pró-oxidantes, ou seja, o que é um agente pró-oxidante? Um ácido, um enxofre, o oxigênio, a água, né? E ele em contato com a dinamite, que é o óleo
mais o calor da operação, a temperatura, vai acontecer o quê? Explosões. Por isso que quando aquece o óleo com água, ele começa a pipocar. Começa a pipocar. E esse aditivo, ele vem justamente para apagar esse fogo. Entendeu? Para evitar a oxidação e posteriormente a corrosão, a ferrugem, né? É assim que ele funciona. Aditivos dispersantes. Observe esse quadrinho aqui, ó. Qual é o motor que está melhor aqui? Motor 6A, 6B, 6C ou 6D? Pela figura. Qual? O 6A é o melhor? O 6D? O melhor aqui é o 6A. Por quê? A fuligem, a carbonização está bem dispersa. Ela não está concentrada, né? Quando ela fica concentrada assim ou assim, aí é como se fosse um câncer no motor. Fica um negócio preto. Quem trabalha com a manutenção de aeronave, quando abre o motor e encontra aquelas borras, aquela fuligem, é porque o aditivo dispersante não estava mais eficiente. E aditivos melhoradores de índice de viscosidade. Ou seja, nós temos aqui um SAI 30 e um multiviscoso, né? No início, a 0 graus, o SAI 30 está 2.500 graus, né? E o SAI 10W30 450. Só que foi aumentando a temperatura para 100 para 120. No final, quem se tornou menos viscoso? O SAI 30, por quê? Porque ele não contém um aditivo melhorador de índice de viscosidade, ou seja, ele variou muito mais a viscosidade em função da variação da temperatura do que o multiviscoso. Então esse aditivo tem essa função de fazer com que a viscosidade varie menos. É assim que funciona, né? E, bom, gente, na parte de lubrificante, né, dos óleos, a princípio é isso. Agora eu vou falar um pouquinho de graxa, né? Quais são os tipos de graxa? Então, o que é a graxa? A graxa é um espessante, um engrossador, mais lubrificante líquido, mais aditivo. Ou seja, qual é a função, né, do espessante da graxa? O espessante da graxa, ele funciona como se fosse uma esponja para segurar o óleo ali, né? Imagine a graxa, ela está numa superfície, vem alguma pressão vertical, começa a esparramar a graxa. Se o espessante não conseguir reter o óleo ele vai se dispersar. E nisso pode comprometer o quê? A lubrificação. Então, o espessante, ele tem essa função. E nós temos hoje a base de sabão metálico e sabão metálico complexo. A diferença é que um tem adição a mais de ácido graxo, ou seja, uma cadeia carboxílica, vários carbonos, dupla ligação, enfim. Essa é a diferença. E essa graxa aqui é mais moderna. E é mais cara também, né? Então, são esses os tipos de espessante que nós temos. Graxa base cálcio, né? Aí temos aí sulfonato de cálcio, que é uma graxa extremamente resistente à água. Nós temos a graxa grafitada para suportar altíssimas cargas. Graxa de sódio, de alumínio, graxa de lítio, que é a mais comum, é a famosa graxa BB. É boa e barata, né? A graxa de sabão complexo e sem sabão metálico, ou seja, aí entra a parte de argila, graxa à base de argila, o espessante, poliureia, utilizado em motores elétricos, politetrafluoretileno, enfim, temos aí hoje uma diversidade imensa de graxas, né? Uma coisa interessante é saber da graxa, consistência, né? Existem
algumas classificações de consistência, NLGI. A consistência é a dureza da graxa. Ela vai de 0,00 até 6, né? Ou seja, por analogia, nós temos aqui, ó, a graxa mais comum no mercado que a gente encontra para utilizar nos equipamentos é consistência 2, né? A graxa consistência 2 é equivalente ao quê? Pasta de amendoim. Então imagina uma pasta de amendoim na tua mão. É uma graxa de consistência 2, de dureza 2. Agora, a graxa 6, meu irmão, minha irmã, é a rapadura. É uma rapadura. A graxa de consistência 6 é uma rapadura. Eu já tive com uma em mãos, parece um bloco assim, né? Isso influencia o que, Renan? Na questão da fluidez, da bombeabilidade. Graxas que precisam de uma bombeabilidade maior é uma graxa menos espessa, uma graxa mais fina, mais fluida, né? Vai aí uma graxa 00, uma graxa 000. E qual que eu tenho que selecionar dependendo da velocidade, dependendo da carga? Cargas com maiores velocidades, cargas maiores, temperaturas maiores, consistência maior. Temperatura menor, velocidade menor, graxa com consistência menor. E por aí vai. Seleção da graxa de acordo com a consistência. Eu acabei de falar para vocês, né? E, por fim, a ANP, gente. Nós sabemos que alguns clientes têm utilizado produtos que não são homologados. Não são homologados pelas normas internacionais, não são homologados pela ANP. Por quê? O que a ANP faz, gente? Eles pedem uma série de documentos para a gente, tá? No caso de lubrificantes para aeronaves e veiculares, eles pedem uma amostra de óleo, ou de 1 litro de óleo, ou de 1 quilo de graxa, fazem análise dessas amostras para ver se estão de acordo ou não com as normas internacionais. Então, se os senhores ou as senhoras encontrarem lubrificantes que não são homologados, gente, desconfie. O barato sai caro. Tem amigos nossos que já utilizaram lubrificantes que pelo preço é muito atrativo, mas não são homologados. Aconteceu o quê? A aeronave caiu, né? Ou aconteceu um dano muito grave no motor, muita carbonização. Isso compromete o quê? O dinheiro de vocês. Então tomem muito cuidado, né? Então, esse foi o nosso módulo básico de princípios de lubrificação. Agora a gente vai falar um pouco sobre sistemas de lubrificação de aeronaves agrícolas, né? Motores PT6, motores Lycoming. Então eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo Por motivos de segurança, mostrando os motores de aeronaves possuem recursos a montagem do motor redundantes Lycoming, como velas duplas e sistemas de ignição duplos, para que componentes vitais tenham sobressalentes. Os preços cada vez mais altos da gasolina e a consciência ambiental estão obrigando os fabricantes a construir motores de avião que são mais eficientes e menos poluentes. Os motores de avião são peças notáveis da engenharia. Para construir um motor de 4 cilindros, um operário enrola um comprimento de fita em volta do que é chamado de moente de mancal em um virabrequim. Usando uma chave de polimento, ele dá polimento ao moente até estar no diâmetro correto, o que ele verifica com um calibrador de boca digital. Um operador então lubrifica o moente e conecta uma biela. Isso liga os pistões ao virabrequim, que gira para gerar força. Então, ele aplica selante de gacheta na borda da caixa do eixo de manivela e fio de seda que age como uma gacheta, para que quando as duas metades da caixa do eixo da manivela forem unidas, o motor não vaze óleo.
Ele coloca um eixo de transmissão do câmbio em um lado da caixa do eixo da manivela e mede o espaço para garantir que esteja bem ajustado. Depois o lubrifica para garantir que não haja fricção. Eles colocam o virabrequim e o conjunto da biela dentro da caixa do eixo da manivela. Depois juntam as duas metades. Para evitar que as bielas batam nos lados da caixa, eles colocam o que é chamado de placas de torque. Acrescenta um pouco de selante para segurar a gacheta no lugar, depois fixa uma caixa de acessórios que contém todas as engrenagens e mangueiras que estão montadas na parte traseira do motor. Ele instala a vasilha que guarda o suprimento de óleo. Depois fixa um pistão a cada biela. Agora ele monta um cilindro em um pistão e conecta a peça ao motor. Ele vai montar e prender todos os 4 cilindros dessa maneira. Ele insere cames hidráulicos e depois tubos de proteção. Depois os fixa ao cilindro usando um retentor. Ele insere uma haste de depressão em cada tubo e encaixa um balancim em cada haste, completando o conjunto de ação de cilindro e válvula. Ele limpa o motor com vapor. Em seguida, o pinta com tinta esmalte à prova de ferrugem. A seguir, vem as velas de ignição, uma em cima e outra embaixo de cada cilindro. Ele aterra e em seguida instala 2 magnetos. Esses dispositivos geram a eletricidade para as velas que queimam o combustível no cilindro. Ele conecta os fios das velas do magneto às velas. Depois verifica o tempo do motor. A seguir, vêm os escudos de calor, os tubos de admissão, todas as conexões de velas e tubos de drenagem. E, por fim, um injetor de combustível. O operador então conecta uma hélice de teste ao motor para mantê-lo resfriado durante os testes. Ele opera o motor usando controles como um piloto faria e se certifica de tudo, da velocidade do motor e temperatura, a pressão do combustível e fluxo de ar. Horas depois, ele verifica se há sinais de materiais estranhos ou contaminação no filtro de óleo, e este motor passa no teste. Um operário então coloca óleo preservativo nos cilindros. Este óleo especial protege o motor a caminho do cliente, quer sejam fabricantes de aviões ou proprietários individuais. Uma vez instalado no avião e depois que as verificações padrão antes do voo sejam feitas, um motor de 4 cilindros permite que o piloto chegue ao claro céu azul com total confiança. Então, gente, vocês veem como é complexo a montagem do motor, os senhores já estão acostumados, né? E dentro desse sistema todo, temos aí os sistemas de lubrificação da aeronave. Isso aqui é um sistema de óleo cárter seco, né? Motor convencional, ou seja, o tanque de óleo é separado do motor, onde nós temos aqui um sistema de recalque, né? Esse é um sistema utilizado muito em motores radiais, tá? Então, vocês veem aqui como é que funciona a questão da admissão do óleo, o fornecimento, o recalque, né? Tem o suspiro, tem aqui os indicadores de temperatura, indicadores de pressão de óleo, né? Tem a unidade de suprimento, pressão, né? O suspiro, o retorno e o dreno. Aí nós compramos um óleo, poxa, está aumentando a temperatura do óleo, ou está tendo um consumo excessivo. Ah, mas é o óleo que está com problema. É o óleo, com certeza, não.
Eu utilizava o outro óleo e não estava tendo problema nenhum, né? Mas, senhores, existem algumas causas a ser investigadas. Consumo excessivo de óleo. O que nós temos que verificar? Se tem vazamento na linha, se tem vazamento pelo selo de um ou de mais componentes, baixo nível de óleo, rolamento defeituoso, tá? Que mais? A pressão do óleo está muito alta ou está muito baixa. O que está acontecendo, né? Será que o indicador está defeituoso? Será que a operação indevida da válvula de alívio? Óleo contaminado ou diluído, né? Tela obstruída. Outra coisa, a temperatura, né? O indicador está defeituoso, fornecimento inadequado de óleo, viscosidade inadequada do óleo, né? Tela obstruída, obstrução no tanque de óleo. O óleo está com formação de bolhas. Tá. Ou o óleo vai estar contaminado, ou o nível de óleo no tanque está muito alto. Existem várias causas, gente. Várias causas. Às vezes a gente adquire um produto novo, acontece alguma coisa, coincidentemente, mas podem existir o quê? Várias causas. Exigências do motor Lycoming. Isso aqui é uma Service Instruction da Lycoming, né? Mostrando aqui que acima de 80 Fahrenheit, não dá para ver direito, mas eu coloquei aqui, acima de 80 Fahrenheit temperatura ambiente, gente, que representa o que? 26,7 graus Celsius, recomenda-se utilizar o que? Um óleo lubrificante SAE 60. Por que todo mundo usa o SAE 50? Nós tivemos aí na feira, mas é mais barato, né? Mas quando você não utiliza um óleo que é indicado pelo fabricante, a viscosidade certa, você pode ter um filme lubrificante mais ineficiente. Entendeu? Lembra daquilo que a gente falou lá atrás? Que a viscosidade é uma das maiores causas de incompatibilidade entre máquina, equipamento e óleo. Ou seja, essa é a recomendação da Lycoming. Inclusive, um dos representantes passou lá no stand, conversamos com ele, né, e ele falou que realmente. Então, por que o pessoal usa o SAE 50? O outro também que seria adequado era o multiviscoso, né? O 5W50, né? Agora vamos falar um pouco dos sistemas de lubrificação do motor turbopropulsor. Vou passar esse vídeo só para vocês verem como é que funciona por dentro. Tá. Aí nós temos o encaixe da caixa de acessórios, né? A hélice. Agora ele vai mostrar por dentro. O sistema, como é que funciona. O sistema do compressor e da ponta aqui são independentes. Aqui é onde acontece a reação, né? Por isso que é motor a reação. E dentro desse conjunto todo existe o sistema de lubrificação também, que é bem mais complexo. Eu vou mostrar para vocês. Então esse é um dos sistemas de lubrificação existentes, né? Tipo cárter seco. Tem ali a pressão controlada, ou seja, existem pressostatos, tá?
para vocês verem como é complexo, né? O fornecimento do óleo, ele passa pelo filtro, né? Depois passa aqui pelos indicadores de pressão, temperatura. Depois eles são jogados aqui, né? Nós temos aqui vários rolamentos, né? Número 1 até o número 6, tá? Então é uma coisa muito complexa, ou seja, o óleo, ele tem que ter o quê? Confiabilidade, né? O óleo lubrificante é o sangue no motor. Imagine nós ficarmos 10 anos, 20 anos sem fazer um exame de sangue, né? Uma vida sedentária, tendo uma má alimentação, o que vai acontecer? Problemas sérios. Então, o que precisa ser feito? Programa de análise de óleo, né? Ou seja, vai constatar a presença de desgaste, depressão dos aditivos do óleo, controlar a saúde do motor e cumpre o que é estratégia de manutenção proativa, que a gente falou lá na frente, né? E aqui os danos causados pela contaminação do óleo, né? Nós temos aqui, ó, sólidos, água, combustível, ar, calor. Olha só os efeitos no óleo, na máquina e, por fim, a destruição. Então, nós temos todas essas causas aqui, né? Então, oxidação, efeito na viscosidade, aderência de verniz, né? Efeitos na viscosidade, diminuição do ponto de fulgor quando há contaminação por combustível, oxidação pelo ar, cavitação no equipamento, na bomba, ferrugem e corrosão, né? Enfim, e por que o óleo é fornecido em embalagens menores, de 946 ml? É uma pergunta, né? Aí existe essa norma, a ISO 4406, que fala sobre contaminação sólida dos óleos hidráulicos, óleos de turbina, né? Então foi feita uma análise num tambor de óleo. Fizeram uma microfiltração de 4, 6 e 14 microns. Foi constatado aqui 1.853 partículas maiores que 4 micras, 501 partículas maiores que 6 e 60 partículas maiores que 14 micras. Isso representa o que no código? 18, 16, 13. Então esse é o código de contaminação do óleo, né? Essa tabela, ela consta na ISO 4406. E o código é esse, mas está dentro dos limites? Uma pergunta interessante, né? De acordo com a norma National Aerospace Standard, né, 1638, esse código 18, 16, 13 corresponde à classe 7, ou seja, existe a classe 00 até a classe 12 nessa norma, NAS, né? Ou seja, corresponde à classe 7, portanto não está dentro do limite, que é a classe 6, que representa 17, 15 e 12, o código de contaminação. Ou seja, esse óleo aqui que foi analisado no tambor, ele não está dentro do limite. O que isso quer dizer? Né? Que quanto maior for a embalagem, maior pode ser o nível de contaminação. Por isso que são vendidas embalagens 946 ml, para diminuir o risco de contaminação, partícula por água, né? Tambor tem o que? Respiro, pode entrar o que? Água, pode entrar particulados. Só títulos de conhecimento. Se a gente pegar uma aspirina e jogar num tambor de 208 litros de óleo, corresponde a 1 ppm, olha só o código de contaminação que nós teremos. 18, 15, 12. É muito sujo para turbinas. Uma aspirina no tambor de 208. Para os senhores verem a seriedade do que é o programa de óleo, de análise de óleo do motor.
E agora, por fim, vou mostrar para vocês os lubrificantes e aplicações Nicô. Vou mostrar aqui para vocês, de modo geral, o que nós temos. Como eu disse a vocês, a Nicô está há mais de 60 anos no mercado, né? E nós produzimos e fornecemos lubrificantes aeronáuticos em geral. Vou mostrar aqui para vocês. Nós temos aqui o TN600, um óleo para as turbinas, inclusive para motor PT6 aprovado. Temos aqui fluidos hidráulicos para trens de pouso, graxas para diversas aplicações da aeronave, tá? Graxas para rolamentos, enfim, um portfólio bem completo de produtos. Fluidos hidráulicos, carcaças, né? A Nicô ela é pioneira na lubrificação na área de defesa. Estamos presentes em 120 forças armadas no mundo. Inclusive fornecemos para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Então é um óleo, né? Um lubrificante, uma graxa homologada de altíssima performance, né? Reconhecida mundialmente. E aqui nós trouxemos para a feira nosso terceiro Sindag, né? O Turbo Nycoil 3570. Esse aqui é um óleo para motor a pistão, como eu mostrei para vocês. Ele é aprovado para motores Lycoming, Continental, tá? Nós temos aí disponíveis no SAE 50 e no SAE 60, é um óleo homologado pela SAE J1899, tá? O SAE 50, ele possui o aditivo equivalente ao aditivo Lycoming, ou seja, que promove a lubrificação, a proteção do motor no arranque inicial. E temos no SAE 60, muito utilizado em motores radiais, né? São homologados pela ANP. Estamos há 1 ano e meio trabalhando com esses lubrificantes e já conseguimos aí 20% do mercado. A nossa expectativa depois do Sindag é de conseguir de 30% a 40%. Tá? Por quê, gente? É um óleo de qualidade, temos garantia de fornecimento com um preço justo. Preço justo. Nós temos aqui um teste que fizemos no laboratório Falcon Bauer, onde nós temos o nosso óleo, o SAE 50, e o da concorrência, né? Não dá para ver aqui, mas eu vou falar para vocês os valores, né? Fizeram análise de viscosidade a 40 a 100 graus. Os dois óleos estão dentro dos parâmetros. Porém, quando analisou-se a viscosidade a 100 graus, né, o nosso foi maior do que o da concorrência. No início era menor, mas no final, na condição mais severa de 100 graus, foi maior. E tendo isso em vista, ele teve uma menor variação da viscosidade, implicando no quê? No aumento do índice de viscosidade. O nosso índice é maior, 130 e 116 comparado da concorrência. Ou seja, é um óleo mais estável, dá uma performance melhor, né? Ponto de fulgor também foi maior, ou seja, indicando uma maior segurança operacional. Enfim, e a 100 graus ele ficou mais viscoso do que o da concorrência. Nisso, né, nós temos ganhos em performance, temos ganho na eficiência, que é o que nós estamos falando, né? Enfim. E agora, Turbo Nycoil 600, há mais de 35 anos no mercado, né? É óleo para motor PT6, aprovado pela Pratt & Whitney, né? Tem aí em torno de 5 a 6 milhões de horas operadas, óleo de altíssima qualidade, à base de éster de poliol,
né? Várias companhias aéreas ao redor do mundo utilizam o nosso óleo, né? Enfim, é aprovado pela Pratt & Whitney. Os senhores podem confirmar isso pra gente, né? Como eu falei para vocês, é sintético, à base de poliéster, de acordo com a norma 1000 PRF. E a Nico, ela disponibiliza para os clientes esse seguro, que está em torno de 125 milhões de dólares, né? Ou seja, nós temos produtos de qualidade com preço acessível e ainda tem um seguro, 125 milhões de dólares. Graças a Deus, nunca precisamos utilizá-lo, né? Já está acabando. E aqui, né, os nossos óleos, eles obedecem a norma Stanag, ou seja, para cada classe de lubrificante existe aí uma vida útil. Ou seja, a cada 4 anos, no caso o TN 600, tem que fazer o quê? Um reteste para verificar se o óleo ainda está atendendo ou não as características físico-químicas e assim por diante. Nós fornecemos aos senhores o certificado de análise do óleo quando a gente entrega. Quando está no prazo de reteste, os senhores solicitam para a gente solicita para a fábrica, eles fazem o teste com a amostra que eles deixaram guardado lá, para verificar se ainda pode utilizar ou não, ou seja, é garantia total, gente. Garantia total. Né? Então é isso, gente. Os senhores têm algumas dúvidas? Gostariam de comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Sugerir alguma coisa? Bom, então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Temos aqui o contato. Qualquer coisa, entrar em contato com este e-mail, esse telefone, contato@vex Brasil. O meu e-mail é químico@vexbrasil.com.br, tá? Então eu agradeço aí a atenção dos senhores de ter assistido essa palestra. Obrigado.